O desespero do povo, quem está desesperado pelas coisas, é porque não estão acostumados com a arte da guerra e não estão acostumados nem a estudar geopolítica. Porque na geopolítica, quem está estudando isso, os mais de geo, não do nacional, mas do internacional, cenário internacional e tudo mais, é muito comum o engano. Então, primeiro, nós não sabemos até que ponto as Forças Armadas tiveram acesso de verdade. Começa por aí, tá? A gente não sabe até que ponto esse relatório é isso aí mesmo. Tudo é um teatro na geopolítica, não pense que é diferente agora. Tá, mas tudo bem, vamos trabalhar com os dados que temos. Nós precisamos ser inteligentes para entender uma coisa. O Bolsonaro e as Forças Armadas, elas precisam entrar em cena na última instância, quando estiver um verdadeiro caos. Sobre as fraudes, nunca conseguiremos provar fraudes, documentar fraudes. Isso é impossível com a urna eletrônica. Ponto. É por isso que o Pablo Marçal, lá há algum tempo atrás, disse: foque na inelegibilidade do Lula. Por quê? A fraude em si, a gente pode acusar a fraude. Aí vai aparecer as inconsistências. E aí fica como provavelmente teve fraude. O máximo que a gente vai ter é testemunhas de que, ou pelo menos pessoas que admitem, eu votei no 22 e a sessão deu 0 para o 22. Isso é o máximo que a gente vai ter de prova. É o máximo. Mas documento, prova documental, nós nunca teremos. Porém, tá? Isso do modo genérico aqui, falando de uma forma mais geral. Foi o Mike Lindell que comentou sobre terem 5 milhões de votos transferidos do Bolsonaro para o Lula. Enfim, eu não tenho certeza absoluta da pessoa que falou isso. Eu sei que foi um americano. Se eu não me engano, foi o Mike Lindell. Aí eu faço a pergunta, como é que esse cara sabe disso? Como que ele sabe? Tá, vamos lá. Da onde é que surgiu esse argentino? Aonde que eu tô querendo chegar? Eu falei isso em outro momento, mas eu vou repetir. O que realmente importa no meio disso tudo não é a Constituição, porque constitucionalmente nós já temos respaldo para agir. Constitucionalmente, o Bolsonaro já tem respaldo para agir. Ele já poderia ter feito, tá? Então vamos por partes. Constitucionalmente, as Forças Armadas poderiam já ter sido acionadas, eles já poderiam ter feito alguma coisa há muito tempo. Por que não fizeram? Por quê? No cenário internacional, vou repetir isso aqui, mais uma vez, vou repetir até o povo entender. Porque no cenário internacional, a nossa Constituição simplesmente não vale de nada. Esse pedaço de papel não vale absolutamente nada no cenário internacional. Vale absolutamente nada na geopolítica. O que vale na geopolítica? A narrativa. Então a nossa Constituição, ela é para organizar a gente aqui dentro da nação, mas para comunicação internacional, foda-se a Constituição. Por que eu estou frisando isso para vocês entenderem? Todo o costurar que eles estão fazendo e tudo que está sendo feito está sendo feito para preservar a narrativa. Porque a única arma de guerra que vence tudo é a narrativa. Vence tudo. A narrativa atropela canhão. Se tem uma coisa que os comunistas e os globalistas se cagam de medo, é que a humanidade se levante, vá para a rua e não saia mais. Todas as vezes que o povo se levantou e não arredou o pé, o sistema caiu. E vai acontecer de novo, se acontecer nas outras nações, porque é que no Brasil isso não aconteceria. Ainda mais considerando que nós temos forças armadas que não são vendidas, como as forças armadas venezuelanas, por exemplo. Temos um presidente que, obviamente, tem as costas quentes pelas Forças Armadas. São as Forças Armadas que têm garantido a vida desse cara. Acho que eu não preciso falar isso. Acho que eu não preciso falar que se não fossem as Forças Armadas, o Bolsonaro não estava nem vivo. Certo? Então, assim, eles estão costurando e preservando a narrativa. Por que eu questionei? De onde é que veio o argentino? De onde é que veio essa informação de 5 milhões de votos transferidos?
Porque eles estão tendo cuidado, gente. Não é só a KGB que trabalha com inteligência e propaganda. Não é só a CIA que trabalha. Acho que as nossas Forças Armadas são o quê? Um bando de imbecil que não sabe trabalhar com inteligência e propaganda? O que eles estão fazendo? Eles estão jogando a informação? Estão jogando a informação para fora das fronteiras. Tá jogando a bomba para estourar lá fora. Entenderam? Estão deixando o Brasil por último. Por quê? Eles sabem que a hora que o Brasil souber de tudo, por que eles estão revelando as coisas em doses? Tem muito mais coisas para acontecer, gente. Essa história da fraude é só a ponta do iceberg. O que vem por aí nos próximos dias, as revelações que vão vir agora nas próximas semanas são muito piores. Com relação a isso, ixi, vai muito além do processo eleitoral. Mas eles estão dando em doses. Por que eles estão dando em doses essas informações? Porque o povo brasileiro vai virar no demônio. E aí vai ter um caos no Brasil. Aí você pode dizer, Tairone, mas não é isso que eles precisam para poder entrar? Sim, eles precisam, mas como é que está o cenário internacional? Aí vem a narrativa. E aí, como é que fica? Ah, tá um inferno aqui no Brasil. Beleza, vamos agir? Beleza, mas como é que a sociedade internacional está vendo isso? Como que as nações estão vendo os movimentos aqui no Brasil? As Forças Armadas e o Bolsonaro vão se passar de coitados e soberanistas que estão ajudando o povo ou vão se passar de ditadores? Porque o que vem depois é muito pesado. A retaliação que virá da comunidade internacional é muito pesada e isso a maioria de vocês não tem consciência. As sanções, as retaliações, talvez até bélicas, tá? Olha só, ontem nós vimos o vídeo ali do Maduro apertando a mão do Macron. Os dois trocando sorrisos e conversando em fazer parceria. O que isso significa? Nós temos um representante do Foro de São Paulo e um representante dos globalistas da nova ordem mundial. O que isso significa? Que nós temos dois dragões se unindo para um único propósito. Então, a maioria das pessoas não tem noção do tamanho da bomba que a gente está encarando. Não tem noção do tamanho dos monstros que a gente está lidando. O povo acha que é o PT. O povo acha que é o PSDB. O povo acha que é só a China. Ou o povo acha que é só o Foro de São Paulo. Não é só isso. É um conjunto de organizações que estão juntas temporariamente, colocando bem aqui nos parênteses para entender que essa gente não está junta de forma absoluta, é temporária, mas se uniram estrategicamente para tomar o Brasil. Depois eles vão fatiar. Ou você acha que o Alckmin e o Lula estão juntos na chapa? Por quê? Isso só prova essa união. Quando você vê Maduro e Macron apertando as mãozinhas e você vê Alckmin e Lula na chapa, fica óbvio. Nós temos os dois dragões juntos com um único propósito, que é tomar o Brasil. Então, como é que a gente vence tudo isso? Eu já falei num outro áudio lá em cima, vou repetir. As nações, elas vão querer sancionar o Brasil. E isso vai prejudicar a própria nação. Se todo mundo estiver esclarecido, vai ter um levante mundial. Não é só o Brasil, não é só o povo brasileiro. É o povo francês, é o povo americano, é o povo canadense, é o povo argentino, é o povo colombiano. Todo o mundo vai se levantar numa só voz. E não vai ser só o povo do Brasil que vai ir para frente dos quartéis gritar. Vai ser colombiano, americano, canadense, todo mundo. Por quê? Porque eles viram o que está acontecendo no Brasil. O Brasil, ele está sendo usado pela própria Nova como ponta de lança. Nós estamos gerando uma revolução mundial. Nós estamos pavimentando a libertação do mundo inteiro. Nós estamos pavimentando a destruição absoluta da nova ordem mundial e do Foro de São Paulo. Vocês têm noção do tamanho da grandeza do negócio? E aí, como que as pessoas querem que um relatóriozinho das Forças Armadas resolva essa treta toda? Olha o tamanho da treta, gente. Se atualiza, se orienta. Se orienta para o tamanho da treta que a gente está lidando. E aí você vai entender por que tem que ir degavar
como diz os antigos, né? Devagar e sempre. Devagar e sempre. Então, nós estamos construindo a narrativa. Lembrando, nós sabemos menos do que o povo lá fora. Eles estão entregando as informações para o povo de fora primeiro, para eles surtarem lá, para eles ficarem de olho no Brasil. Olha, vai estourar uma bomba no Brasil, o povo vai se levantar, vai virar louco, eles vão ficar um bando de louco, enlouquecido, endemoniado. Mas eles vão se levantar por causa disso aqui, ó. Então a informação chega lá antes. O dia que a gente se levantar, porque não pensem que o movimento vai minguar, não vai minguar. Ele vai se agigantar nas próximas semanas. Se minguar agora, vai agigantar depois, tá? Não fiquem tranquilos quanto a isso, porque o povo não vai se dobrar. O povo não se levantou para cair. Não mais. Então tenham calma que nas próximas semanas o movimento vai se agigantar porque vai começar a estourar outras bombas. Tenho certeza absoluta que as Forças Armadas do Bolsonaro não vão deixar minguar isso aí. Por quê? Eles vão começar a liberar doses de informações para alimentar a indignação do povo. Só que olha a estratégia dos militares, olha o desafio dos militares das Forças Armadas ali e do Bolsonaro. Eles têm que construir a narrativa lá no cenário internacional e controlar o caos no Brasil por enquanto. Porque com certeza eles já devem ter data para fazer o que eles querem fazer. Eles já devem ter data. Mas eles estão registrando fotos aéreas aqui, fotos aéreas ali, disseminando informação, deixando ferver. Porque ele quer despertar o mundo. Primeiro, preste atenção. Preste atenção. Antes de despertar o povo brasileiro, as Forças Armadas e o Bolsonaro querem despertar o mundo. Estão entendendo? O povo brasileiro será despertado. Mas o despertamento precisa acontecer em pequenas doses, porque se a gente surtar antes do tempo e virar um inferno, eles vão ter que agir. E se eles agirem, eles vão estar se precipitando. Nós vamos nos precipitar. Só que como nós não temos essa dimensão de conhecimento, esse entendimento, como a gente não consegue controlar as pessoas, a maioria das pessoas não sabe disso. Então vão começar a radicalizar antes do tempo. E isso pode colocar tudo por água abaixo. E eles podem virar narrativa a favor deles. Então, o que o Bolsonaro e as Forças Armadas fizeram durante esses 4 anos, enquanto o Bolsonaro esteve no poder? Controlou a narrativa. Preservou a narrativa. Por isso ele não fez nada. O Bolsonaro deixou a honra dele ser pisoteada em nome do Brasil. Deixou a honra dele ser pisoteada. Certo? Ele fez tudo isso para preservar a narrativa. No fim das contas, está todo mundo olhando o Bolsonaro como um coitado frágil. As Forças Armadas como uns incapazes. Vocês estão percebendo que até vocês estão vendo isso. Até vocês acham que o Bolsonaro e os generais são os fracos. É exatamente isso que eles querem. Eles querem que o mundo olhe para o Bolsonaro e as Forças Armadas. Nossa, mas que coitados. Nossa, mas que fracos, não fazem nada. Olha quanto abuso e eles não fazem nada. É isso que eles querem. É exatamente isso. Se vocês estão vendo isso, imagina o mundo. É exatamente isso que eles querem. Eles querem se mostrar fracos, vulneráveis. Mas vocês acham que é essa a realidade? Olha para o semblante do Bolsonaro, da equipe deles, e me diz se tem alguma consonância com a realidade. Me diga se o semblante dele é de um perdedor, de quem não está no controle. Agora, olhe os inimigos. A Gleisi Hoffmann quase engolindo o choro, literalmente. Na live até agora a gente não sabe por quê que ela estava chorando, mas que tava. Então tudo com uma cara de bunda, literalmente. O que está acontecendo? Se eles venceram, por que eles não estão felizes? Eles sabem que perderam. E tudo que eles estão fazendo é puramente teatral. E a hora que o pau torar, aí o mundo vai ver o braço de ferro do Bolsonaro e das Forças Armadas. Como a maioria não está acostumada com a arte da guerra, não sabe o poderio que nós temos aqui no Brasil também. Então, primeiro, compreendam o tamanho dos monstros que nós estamos enfrentando. E depois, compreendam que esse fazer de coitado, de vulnerável, de incapaz, de incompetente, faz parte do jogo. Porque para mim, o jogo já virou,
O jogo já virou, a gente já está em vantagem, só que é só quem observa bem os sinais para poder compreender o que está acontecendo, né? Mas a hora que o bicho pegar mesmo, a hora que vier a decisão, o pau vai torar. E aí todos verão quem são os covardes e quem são os fracos. O exército, quando quer ser forte, ele também sabe ser. Estão subestimando o Bolsonaro e as Forças Armadas. Estão subestimando. Agora, tudo que nós, esclarecidos, temos para fazer agora é só ajudar o Bolsonaro e as Forças Armadas com as manifestações. É só ir para a rua. É só dar as fotos aéreas que o cenário internacional precisa. É só isso, mais nada. Se daqui 1 mês e meio, 2 meses, antes ali da virada de ano, nada acontecer, aí a gente radicaliza. Aí a gente vai ter que radicalizar. Mas até lá, tenhamos paciência e confiem. Confiem. Quem não é acostumado com a arte da guerra não está acostumado com o engano. Não é só KGB, não é só CIA, não é só MI6 que trabalha com inteligência, propaganda e engano. As nossas Forças Armadas também trabalham assim, também enganam. O Mourão fez esse jogo de antagonismo desde o início do governo. E na hora de fazer a campanha, o Bolsonaro faltou pouco beijar o Mourão, fazendo propaganda para ele entrar. Isso prova que eles sempre estiveram juntos e que aqueles atritos, aqueles aparentes atritos, era tudo encenação, era teatral. Então, se situem no cenário, entendam como funciona o jogo. Entendam. Porque se vocês entenderem isso, vocês vão passar a apreciar passo a passo, dia após dia, até chegarmos do outro lado. Mas como disse em outros áudios ali para cima, que eu ouvi aí, nós estamos apenas começando e seremos a ponta de lança para a libertação mundial da nova ordem mundial e do Foro de São Paulo. Escrevam isso aí. Obviamente a gente não vai limpar a terra do mal, não é isso que eu quero dizer, não. Só que com o levante do Brasil, vai impulsionar o levante no mundo inteiro. Anotem isso aí. E o Brasil será conhecido por isso. A nossa história, a nossa passividade durante todos esses anos, que nós somos humilhados, todos esses anos que nós somos humilhados por ser passivos, por aturar tanta corrupção, vai reverter em um país de justiça. E conhecido na história como sendo o primeiro, aquele que foi ponta de lança, o primeiro que se levantou contra o sistema e começou a derrubada do sistema. Então, gente, tenham paciência, compreendam tudo isso aí, e aí sim você vai poder relaxar, não vai precisar nem de chá de camomila, garanto.